a história de Hanukkah, muito resumidamente, mas muito resumidamente mesmo, é de que houve um rei, Antíochos, acho que era quarto, o rei helênico, porque naquela época a gente já estava no período do helenismo. Alexandre o Grande já tinha conquistado o mundo, mas ele faleceu muito jovem, e aí o império dele dividiu em outros 4 generais, enfim, um deles acabou ficando lá naquele território onde estava Israel, e eles ficaram sob domínio helênico, tá? Muito bem. Aí um dos reis, até uma época, davam liberdade para que os Yudim pudessem manter a sua religião. Chegou um rei que resolveu impor a religião deles. Mas como é que ele impôs? Que imposição? É primeiro tempo? Segundo. Tá? Isso. Em outras palavras, por que é segundo? Vamos tentar só localizar no tempo, se vai ser possível. Pensa o seguinte. Desde o momento que a Torá foi entregue, até o último profeta, sorriam, tá? Até o último profeta, você tem 1000 anos. Tá? O período de profecia do Tanakh é um período de 1000 anos, 10 séculos. Tá? Então, ele começa com Moshe Rabbeinu, começa com a entrega da Torá, e vai terminar com os 3 últimos profetas do Tanakh, Hagai, Zecharia e Malachi. Tá? Que em português acho que são quase, não vou dizer impronunciáveis, mas assim, Hagai é Ageu, Zacarias e Malaquias, enfim, seja, tá? Mas esses 3 faleceram praticamente no mesmo mês, no mesmo ano, fechando com eles o período de profecia, tá? Tudo isso aconteceu antes de Alexandre o Grande chegar em Israel, tá? Isso aconteceu na época do Segundo Templo. Tá? Eles já tinham voltado para Israel, já tinham construído o Segundo Templo sob domínio persa. E aí, então, depois chega Alexandre o Grande, conquista a Pérsia, e aí, então, a gente vai fazer parte do império dele, e depois, enfim, daqueles que sucederam o Alexandre. Tá bom. Então, a gente está num período onde já não tem mais profetas. Tá? Isso é só para a gente se localizar mais ou menos. Então, o que vai acontecer aqui? Nós temos um povo que tem uma cultura muito grande, os gregos, uma filosofia muito interessante, tá? E que, se você acompanhar a história deles, eles não impõem a crença deles sobre os povos dominados. Eles conquistam com a filosofia deles. Entende? Eles não forçam ninguém a seguir uma religião oficial. Eles vão corrompendo. Isso, mas aos pouquinhos eles vão. E uma das formas de eles corromper, em todos os casos, nós também, é dizer o seguinte, pessoal, tradição, cultura, folclore, tudo bem. A gente aceita. Mas, com o povo judeu, chegou um ponto onde houve um impasse. Porque eles diziam, tudo bem, você quer cumprir os seus costumes, a sua tradição milenar, tudo bem, só não fala de Deus. Porque Deus não existe para eles, tem deuses, plural, não tem Deus singular para eles, isso daqui é uma coisa absurda. Então, a corrupção, vamos chamar assim, estava nesse conceito. Não, você quer cumprir, você quer ser um judeu sem Deus, tudo bem. É mais ou menos essa a ideia. Tá? E isso é realmente corromper, é mudar completamente, totalmente, tá? A ideia básica da Torá, porque só existe Torá se existe aquele que deu a Torá e deu diretamente para a gente. Tá? Então, essa foi a primeira, vamos dizer assim, uma das primeiras coisas onde a gente entrou em choque. Então, em Hanukkah, a gente não aceita mudança, a gente quer caprichar ao máximo, porque o que estavam querendo fazer é uma pequena mudança que ia acabar com tudo. Porque depois não faz sentido nenhum qualquer coisa que você faça só por tradição, só porque é folclore, só porque os antepassados faziam. Então não existe uma conexão direta entre a gente e Deus. Tá? E a ideia aqui não é essa, a ideia é outra. Então, a comemoração de Hanukkah envolve você caprichar cada vez mais nas mitzvot, acrescentar mais. Eu quero me conectar mais com Deus do jeito dele, não do meu jeito. Então, eu
eu deixo de lado um pouquinho a minha lógica, que é a base da cultura grega, e eu me apego muito mais na fé, na minha conexão direta com Deus. Tá? Muito bem. Então, isso daqui é basicamente o contexto no qual a gente tem o milagre no mês de Hanukkah. Tá? A ideia de caprichar, como a gente falou, acrescentar cada vez mais as velas e usar... E eles, por exemplo, no milagre original, eles estavam em busca de um azeite puro, tá? Que existia no Beit HaMikdash. Não é que não existia azeite no Beit HaMikdash. Tinha, tá? Mas, se você parar para pensar, existia um monte de frascos abertos que tinham sido profanados pelos gregos. O que significa que, na prática, o óleo estava lá, o azeite estava lá. Ele só estava um pouquinho corrompido. Você diz o quê? Não era kasher? Então Como é que corrompe um azeite? Pois é, não era kasher, é isso? Era 100% kasher. Era, mas como assim? Porque abriram então, todos tá, então vamos lá. O azeite que era usado no Beit HaMikdash, ele vinha lacrado num potinho com o lacre do Kohen Gadol. De modo geral, era assim que funcionava, para garantir que ele não foi manipulado ou usado para alguma outra coisa, que não para aquilo, por um lado, tá? E por outro lado, deixa eu dar uma ideia bem simples. Para quem lembra ainda do recreio, na época do colégio, tá? Então, tinha uma época que o pessoal vendia guaraná no recreio. Eu me lembro. Isso. E os felizardos que tinham guaraná eram sempre visados pelos outros que não tinham o tal do guaraná. Sim? E aí, quando você queria, pelo menos assim era antigamente, quando você queria que não lhe perturbassem e não lhe pedissem um golinho, porque daqui a pouco você ficava sem, tá? O que você fazia? Você enfiava o dedo dentro do guaraná. Não é assim que o pessoal fazia? Pro outro não... Certo? Isso é profanar. Entende o que estou falando? Isso é pirraça. Tá? O que os gregos fizeram? Eles fizeram pirraça. Está aqui o azeite, pode usar. Só está um pouquinho profanado. Entende? É uma coisa imaterial, não é visível o estrago. E eles, do ponto de vista da lei judaica, uma vez que estava tudo profanado, quando tudo está impuro, tudo está puro. Então, quer dizer, numa situação onde não há ninguém em estado total de pureza, poderia-se fazer tudo no Beit HaMikdash naquele estado em que eles estavam. Tá? Então, eles tinham permissão, do ponto de vista legal, de fazer tudo do jeito que estava. E não ficar correndo atrás de azeite, disso, daquilo. No entanto, como a gente falou, o espírito de Hanukkah é caprichar ao máximo. Eu quero fazer mais, não menos. Eu não quero descontos na minha relação com Deus. Eu quero uma relação intensa. Mas quem fazia isso? Os Kohanim que corriam atrás? Quem é que fazia isso? Quem acendia a menorá no Beit HaMikdash, obviamente, eram os Kohanim. Tá? Então, foram eles que correram atrás e a questão era achar um azeite que não estivesse profanado. Aí acharam um potinho só, lacrado, e esse potinho foi usado, ele dava, cada potinho dava para um dia, então eles só tinham ali azeite suficiente para um dia. Veja bem, o fato de acharem um pote lacrado, enterrado, escondido já foi um em algum lugar, isso em si já foi um milagre. Tá? Tudo bem, mas eles estavam atrás do melhor. Então a Hashem ajudou eles a fazer também da melhor maneira. Só vai dar para um dia, eu vou fazer o melhor que eu posso e deixo a Hashem fazer o melhor que ele pode. Então a Hashem fez com que eles pudessem ter 8 dias, que é o tempo que eles precisavam para renovar o estoque de azeite, porque Tekoa, que é a cidade onde se produzia a maioria do óleo, enfim, uma boa parte do azeite que usavam no Beit HaMikdash, ficava mais ou menos uns 4 dias de lá. Então era o tempo que eles levavam para chegar lá, fazer o azeite, voltar rapidamente e depois começar a botar em ordem o estoque, vamos dizer assim, de azeite do Beit HaMikdash, tá? Então isso daqui é a ideia de que se caprichar ao máximo. No Al-Nissim, eu vou pular rapidamente, só um trechinho que a gente vai ter tempo de trabalhar um pouco, que é o seguinte, nos dias, eu estou lendo aqui na tradução, tá? Já está no... Acho que o dia que não tiver isso, eu preciso de algo.
gravar. Isso. Vamos lá. Então tem que ter, senão não tem graça. Agradecemos pelo Vamos lá. falar. Então começa assim. Nos dias de Matitial, filho de Yohanan, o sumo sacerdote. Então, isso foi... Ele está dizendo... Eu estou na página 59, na coluna à esquerda, tem o Ve'al Nissim, sim? Então. E aí começa em Hanukkah, Bimei. Tá. Show? Vamos lá. Então, os dias de Matitial, filho de Yohanan, o sumo sacerdote. Então, na época de Matitial, que era filho do Kohen Gadol, isso quer dizer que todos os filhos dele também eram Kohanim, tá? Ele e seus filhos, quando o perverso reinado helênico ergueu-se contra o teu povo de Israel, sim? Para fazê-los esquecer tua Torá e violar os decretos de tua vontade. Então, essa frase é chave para a gente entender o que estava acontecendo. Ou seja, eles queriam Leashkiham Torah Terra, fazer o povo judeu esquecer a tua Torá, a Torá de Deus, tá? E profanar, transgredir, enfim, as leis da vontade de Deus, tá? Aqui você tem a chave, por quê? Porque não era fazê-los esquecer a Torá. Os gregos tinham, por exemplo, para quem conhece um pouquinho da história, existia aquela famosa biblioteca da Alexandria, onde tinha não sei quantas milhares e milhares de manuscritos, livros de todos os povos do mundo inteiro, enfim, do que eles conheciam naquela época, tá? Para eles era importante ter a Torá. Torá é cultura. Então eles aceitavam a Torá como cultura, sim? Mas eles não aceitavam a Torá como a tua sabedoria, a sabedoria divina de Deus. Aceitavam como cultura, tá? E eles aceitavam as leis, o costume como leis, mas não como as leis de Deus. Torateha, ou Retzoneha, a tua vontade, tá? Isso que perturbava a eles, e é isso que eles não conseguiam aceitar em relação a gente. Vejam bem, só para dar um exemplo, um dos grandes historiadores gregos chamava-se Heródoto. E tem menção, óbvio, ele viveu não muito longe daquela época, tem menção do povo judeu muito rápida nos escritos de Heródoto. Então Heródoto diz o seguinte: este é um povo muito esquisito, que acredita num Deus invisível. Não consigo lidar com isso. Pula. Então ele fala de todo mundo, menos a gente. E ele diz, vocês existem. Eu não entendo vocês. Pula. Próximo. Aliás, o comentário eu achei muito bom. Heródoto. Achei que tem uma percepção muito adequada. Isso. Esquisito pode ser extraordinário também. Isso, enfim. Tá, veja bem, na Argentina esquisito é outra coisa. Mas tudo bem. Tá. Na prática, eles não conseguiam aceitar essa ideia de um Deus único, um Deus invisível. Enfim, tudo isso era muito... Isso que a gente está falando de gregos, de pessoas que têm uma cultura, uma sabedoria, uma filosofia e tudo mais. Mas essa ideia isso já era demais para eles. Estava além do que eles conseguiam captar. Então, essa é uma das coisas que ele traz aqui, que esse foi um dos pontos, vamos dizer assim, que a gente... Não é comum, né? A gente, não é comum. Isso, que a gente venceu, vamos dizer assim, naquele momento. Aí ele continua, você com a tua grande misericórdia, esteve do lado deles no momento da sua aflição. Tá? Como assim? Eu estou lendo mais ou menos na tradução, tá? Travaste suas batalhas, você guerreou por eles. Por quê? Porque a diferença de número entre os dominadores, no caso ali, os helênicos, os gregos, tá? E os judeus, o exército judeu era assim, total. Os judeus não tinham condições de enfrentar o exército grego. Naquela época eles tinham tanques. Os gregos em Israel lutavam com elefantes.
E hoje em dia é a mesma coisa, né? Sim. Isso. Mudou nada. Não mudou muita coisa, tá? Quer dizer, era um número muito grande contra um número muito pequeno, tá? Aí depois ele continua. Então, quem no final das contas, quem lutou por nós foi Hashem, tá? A ideia de lutar já era uma ideia absurda. Se parar para pensar, tá? A não ser que tivesse uma boa causa, e tinha. Então, por isso que eles lutaram, tá? Mas não porque tivesse lógica. Aí ele continua. Como chama? Ravta et Rivam, você lutou por eles. Danta et Dinam, você defendeu a justiça, no caso, porque a gente estava sendo injustiçado. Venakamta et Nikmatam, vingaste o mal que lhes foi infligido. Sim, a ideia aqui é de que eles estavam lutando contra uma tirania. Ou seja, chegou num ponto onde os gregos, por não aceitarem a gente com as nossas diferenças, vamos chamar assim, estavam tiranizando o povo judeu de várias formas que aparentemente não deveriam fazer parte da cultura grega. Sim? Porque a cultura deles, teoricamente, deveria inspirar as pessoas a serem mais mensch. Sim? Serem pessoas mais humanas. Tá? Daqui a gente vê uma coisa simples, mas uma coisa que é real. Como já foi mencionado em outras ocasiões, ter uma formação acadêmica hoje em dia não garante que a pessoa vai ser uma pessoa melhor. Só garante que ela não vai para Bangu. Ela vai para outros lugares. Sim, exatamente. Por quê? Porque o que acontece? Isso. Então o que acontece? Isso. Então, por quê? Porque se Deus não está presente na vida da pessoa, se ele não faz a diferença, aí realmente pode ter toda a cultura do mundo, não importa qual cultura que a pessoa vai ter, mas isso não mexe com a vida dele. Se não existe uma autoridade maior para quem eu tenho que prestar contas, por que eu vou mudar? Por que eu vou deixar de ter os meus interesses para ter em mente o interesse público ou o interesse dos outros? É que é uma questão de ética, se a pessoa tem claro, religião. mas a ideia... Mas, o que acontece? A ética tem que estar baseada numa autoridade maior. Porque se a ética está baseada na lógica, você pode distorcer ela o tempo todo. Entende o que eu quero dizer? Exemplo. Não tão longe, o povo alemão, eles tinham princípios de ética muito elevados, grandes filósofos, tá? Mas o que acontece? No momento em que se distorceu a ética, então se usou a ética para justificar absurdos. Por quê? Porque a ética... Eles usaram as distorções ao longo dos séculos da própria Torá. Sim. Contra os judeus. Sim, porque a ideia é de que se a base de tudo é a lógica humana, não existe uma autoridade maior a quem eu tenho que prestar contas, então eu posso mexer nisso. É só eu trabalhar com a lógica. E a lógica pode ser usada para justificar qualquer coisa. É tudo, né, sim. Igual. Vejam bem, quando, por exemplo, na Constituição dos Estados Unidos se diz que todos são iguais perante a lei, um pouquinho antes disso se menciona Deus. Eles falam como a fonte da autoridade. Aí a lei tem peso, porque não é apenas uma questão de a lei humana, e sim, tem algo divino por trás disso. Eu não estou dizendo que a Constituição americana está dizendo que tudo que está escrito ali é divino, tá? Mas existe uma... Exatamente. Mas existe uma autoridade maior. Eles primeiro mencionam a Hashem, para depois eles entrarem. Isso. Tá, então o que acontece? Na prática, a gente vê o seguinte, só para dar como exemplo, você vai ter a Revolução Francesa, você vai ter a Revolução Americana, tá? Tanto um quanto o outro estão lutando pela liberdade, igualdade, fraternidade, basicamente os mesmos princípios, tá? A Revolução Americana, durante muito tempo, criou um país com princípios, tá? Durante um tempo.
A Revolução Francesa, em poucos anos, virou um terror. Se decapitava, se o cara era girondino, se era jacobino, se era... Sim, mas isso não aconteceu nos Estados Unidos. Porque faltava... Por quê? Porque a França matou Deus junto. Entende o que eu quero dizer? Começou já sem Deus. Estados Unidos basearam a liberdade... Eles eram mais profanos. Isso. E os Estados Unidos basearam a liberdade deles numa autoridade maior. Então isso deu um lastro. Quanto tempo dura esse lastro? Tudo bem, mas já deu um lastro que você não vai encontrar em outros lugares, tá? O exemplo mais bobo que a gente costuma dar, não vou dizer que é o melhor exemplo do mundo, tá? Mas nos Estados Unidos você tem a possibilidade de pegar uma moedinha, colocar dentro de uma caixa, abrir essa caixa e tirar um jornal. Imagina se puder fazer uma coisa dessa aqui no Brasil. Entende o que eu estou falando? Por quê? Porque você parte do princípio que a caixa está aberta, mas eu vou pegar apenas um jornal. Eu não vou tirar tudo que está lá dentro. Não, tudo bem, tá? Mas para ter isso, a pessoa tem que ter, como você falou, um pouquinho de ética e tem que ter alguma coisa que faça com que a pessoa respeite esses princípios, tá? O que a gente está dizendo aqui em relação a Hanukkah é que o princípio é de que existe uma autoridade maior. Existe Hashem. E Hashem é que é a fonte de todas essas leis, de todas essas regras, tá? Continuando só. Então, ele é o que lutou por nós, ele é o que... Ou seja, o milagre aqui é chamado de um milagre divino. Mas foram os macabeus que lutaram contra os gregos. Sim, mas o crédito vai para Deus. Entende o que eu quero dizer? Exatamente. Mas eles podiam dizer, nós tínhamos tática de guerrilha fantásticas e a gente conseguiu então dar a volta por cima, tá? Então nós somos exímios soldados, enfim, a nossa capacidade de luta, o nosso heroísmo, tá? Não é assim? Porque outros lugares onde aconteceram coisas semelhantes, o pessoal tomou o crédito da coisa. Nós somos os melhores guerreiros, nós somos, enfim, tá? E aqui está dizendo que não, quem lutou foi Hashem, porque no fundo não tinha lógica, eles não achavam que foi a capacidade deles, tá? Aí ele continua, entregaste os fortes na mão dos fracos, no caso os helênicos, enfim, os dominadores na mão deles, tá? Os numerosos na mão dos poucos e os impuros na mão dos puros, no sentido de que ali o conceito de impureza é uma coisa totalmente alheia à cultura grega. Impureza é um conceito espiritual, imaterial. Não é limpeza e sujeira. É algo místico, que vai além, ou seja, divino. Tá? Que você não tem como explicar, porque não tem nada material que justifique que tal coisa seja impura e a outra coisa esteja pura. Entende o que eu quero dizer? Tá. Então, por isso que ele chama a ideia de que eles eram puros, no sentido de que eles tinham uma ligação maior com Hashem, enquanto que os gregos não tinham nenhuma ligação com Hashem. Tá. Então, essa é a ideia dos puros e dos impuros. Aí, os perversos da mão dos justos, no sentido de que, uma vez que era uma tirania, então eles são chamados de perversos. Tá? Ou seja, Ereshaim Bead Tzadikim. Essa é a ideia. Tá? Por que eles são chamados de perversos? Tá. Então, um pouquinho disso, não tudo, não era só pelos atos, no caso, a tirania ou o abuso, houve abuso, sim, houve abuso da parte deles, tá? Mas, de uma certa forma, só o fato deles distorcerem ou quererem distorcer a Torá já coloca eles nessa categoria. Ou seja, a ideia que a gente falou antes, de eles dizerem que a Torá como cultura, tudo bem, mas a Torá como algo divino não aceitamos de jeito nenhum, isso já os torna perversos. Porque eles tiram Deus do pedaço. Eles tiram a ideia de algo divino de dentro da Torá. Tá? Então isso já faz uma diferença muito grande. Tá? Aí ele continua... e os devassos pecadores na mão daqueles que se dedicam à tua Torá. Existe aqui uma indireta, talvez não tão nítida, chamar os dominadores gregos de pecadores parece uma coisa meio estranha. Eles não têm as mesmas obrigações que a gente tem. Sim?
Então, se o tal do grego não respeitava o Shabat, eu não posso chamar ele de pecador. Ele não tem obrigação de fazer o Shabat. Ah, mas se ele mata... Tá, se ele mata, então ele é um assassino. Sim, Eles mas quando a gente fala de pecado, a gente tem uma outra coisa em mente, que não necessariamente é um crime, tá? Então, aqui, de uma certa forma, tem uma pequena indireta, infelizmente, que tem a ver com judeus que estavam contra judeus. Ou seja, você tem judeus helenistas, judeus que se assimilaram. E que esses, infelizmente, sim, a gente pode chamar de pecadores, que estavam lutando do mesmo lado que os gregos, que os helenistas, enfim, tá? Por quê? Porque, de uma certa forma, judeus que se passaram pro outro lado. infelizmente, houve um número, que eu não sei te dizer qual era o tamanho do número, mas o estrago já estava feito. Ou seja, eles estavam deslumbrados com a cultura grega, e eles achavam que a cultura grega podia suplantar a Torá. Tá? Então você vai ter, infelizmente, aqueles que estavam do outro lado lutando contra a gente. Esses, sim, infelizmente, a gente pode chamar de pecadores. Porque esses tinham que cumprir e não estavam cumprindo a Torá. Porque eles estavam com a ideia de que agora eu sou grego, eu não sou mais judeu. Tá? Igual os alemães. Hã? Igual os judeus alemães. Tipo, como em outras épocas a mesma ideia é recorrente, tá? Por quê? Porque se tem a ideia de que eu tenho que fazer para ser. Upgrade. Enquanto aqui a ideia é de que eu sou, por isso eu tenho que fazer. Você aceita, exatamente. Tá? Ou seja, não é uma aceitação, como vocês falaram, eu aceito a religião. Eu já sou judeu. Eu não preciso fazer nada para ser. Eu não preciso fazer um ritual qualquer para me tornar membro do povo judeu nesse sentido. Mesmo ele passando para o outro lado, eles são judeus. Exatamente. Não deixam de ser judeus. Então, a ideia é de que... Então, eles têm que cumprir. Isso. Então, a ideia é de que se ele aceitou uma outra coisa qualquer, como a sua fé, isso não altera o fato de ele ser judeu. Exatamente. Tá, muito bem. Existe a ideia de conversão no judaísmo? Sim, existe. Tá? Que é um processo complexo? É um processo complexo. Mas aqui a gente não está falando de, pelo menos a princípio, a gente não conhece, não se sabe de gregos que tenham se convertido ao judaísmo. É interessante que os romanos, tem várias e várias histórias de romanos que sim se converteram ao judaísmo. Eu não lembro, pelo menos, de casos específicos dos gregos. Por quê? Os romanos não tinham essa cultura toda grega, essa filosofia toda. Tá? Os gregos tinham. Então, eles endeusavam a sua cultura. Tá? O culto à estética do corpo, por exemplo, era praticamente uma religião para os gregos. Tá? Então, eles tinham essa fé, vamos dizer assim. Tá? Por isso que eles não aceitavam outra. Tá? Então, voltando. A ideia aqui é de que, infelizmente, tinha alguns Yehudim que, infelizmente, passaram a praticar coisas como os gregos, e esses sim, a gente teve que lutar contra eles também, infelizmente, isso fez parte do milagre de Hanukkah. Tá, continuando, onde é que a gente está? Devassos pecadores. Continua, nas mãos daqueles que se dedicam à tua Torá. Tá, então, fizeste um grande e santo, como chama? Um grande e santo nome para ti em teu mundo. O que significa isso? Lecha asit Hashem gadol v'kadosh b'olamecha. Toda vez que acontece um milagre visível e as pessoas podem ver que esse milagre está acontecendo em função daqueles que cumprem a vontade de Hashem, tá? Isso de uma certa forma justifica, ou pelo menos aos olhos das pessoas, mostra que Deus existe. Tá? Mundo de quem? Neste mundo. No mundo que Deus criou. Porque a ideia é a seguinte: Hashem está presente dentro do mundo porque a natureza é uma criatura de Deus. Tá? Então, o funcionamento de tudo no mundo já é um grande milagre divino. Tá? Mas é o tipo de milagre que você não reconhece, porque virou rotina. Acontece todo dia, é natural. Tá? Então, quando acontece algo de sobrenatural, aí, de repente, a gente acorda e fala, existe algo além da natureza.
algo mais, alguém que manda nisso tudo. Tá? Então, a partir do momento que eles viviam numa época onde, como a gente já falou antes, não havia mais profetas, não havia mais milagres nesse sentido místico, tá? E a gente estava sob o domínio, no caso dos helenistas, enfim, tá? A gente tinha uma certa zona de conforto ali. Eles permitiam que a gente cumprisse as coisas até então normalmente, o Beit HaMikdash funcionava normalmente, até que veio a cultura grega nesse ponto e quis se impor sobre o Beit HaMikdash, sobre aquilo que a gente estava fazendo. Tá? Então, nesse momento, o fato de eles poderem derrotar o poderio grego, o helenista, enfim, e se impor novamente no Beit HaMikdash, era uma prova de que Deus existe. Por isso que ele diz... Redenção. Normalmente se usa essas palavras quase como sinônimos, porque a ideia é de que a gente estava sob o domínio de X e foi salvo. Redenção no sentido de redimir, resgate. Tá? Resgate significa alguém estava preso e foi libertado. Então, a gente estava sob o domínio de tal povo e Hashem nos libertou. Tá? Então tem a ver com a ideia de redimir, resgatar, como está aí, redenção. Redenção. Tá, que é dentro do mesmo conceito. Tá? Não é em Ipanema? A Rua do Redentor. Bom, esquece. Tá. É aquele que salva, aquele que... Mais ou menos a ideia. Tá, enfim, tá bom. Então, a ideia aqui é a seguinte. Você fez um grande nome para ti, ou seja, o nome de Deus começa a ser mencionado novamente. No momento em que Hashem aparece, porque eles derrotam o inimigo, ou está implícito aqui também o milagre das velas de Hanukkah, tá? Que duraram 8 dias. Então, se percebe claramente que tem Deus, existe Deus nesse mundo. Então, Deus, através disso, fez um nome para si, em outras palavras, apareceu. Tá? O nome dele é mencionado agora mais vezes. Deus nos ajudou, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Então, o nome dele aparece, tá? E ele continua no teu mundo. Ou seja, ele está presente aqui. E não como em alguns lugares e épocas, enfim, as pessoas acreditam que Deus existe, mas ele está lá, não sei aonde, em algum outro lugar. Tá? Nuvem 9, sei lá, alguma coisa assim. Tá? Alguns acham então, que estão muito distraídos, porque aí é pronto, isso, né? isso, aí pessoal... Tá, então, essa é a ideia, e para teu povo de Israel efetuaste uma imensa salvação e redenção até esse dia, ou seja, a gente fala que o milagre de Hanukkah, ele começou em Hanukkah e continua até hoje, ou seja, toda vez que a data de Hanukkah volta, a energia de Hanukkah também volta ao mundo. Então a gente tem que aproveitar esses dias para caprichar mais naquilo que a gente pode caprichar. Então se costuma estudar mais, se costuma fazer mais tzedakah, se costuma fazer mais mitzvot, tudo se faz mais porque a gente está no dia do mais. O dia do pelo mais e não do pelo menos. Tá? Pelo menos. Pelo menos. Certo. Pelo menos hoje é nome de clínica de depilação. De depressão, Pelo menos. De depressão? Depilação. Tem uma clínica chamada Tá Pelo certo, Menos. tá certo. Veja bem, alguma relação deve ter. Eu não vou te dizer que total, mas alguma deve ter. Com certeza. Tá? Essa ideia, pelo menos, foi muito interessante. Isso. Tá. Bom, vitrine do Leblon, não é isso? É vitrine do Leblon, não é lá que está o... Tem no Leblon, tem... Isso, tá. Tem Muito bem, vários vamos lá. lugares. Panema. Isso. Tá certo. Vamos lá. O ponto aqui é o seguinte, a gente usa muito essa expressão, tá? E eu não vou dizer que não tem momentos que a gente deve usar, porque se a gente for olhar o cumprimento de Torá e Mitzvot como está hoje em dia, está realmente fraquinho em muitas áreas, tá? E o pessoal se consola com essa frase. Pelo menos fez isso, ou pelo menos faz aquilo, tá? Mas Hanukkah é exatamente o oposto disso. Eles não ficaram satisfeitos com um pelo menos, eles ficaram com um pelo mais, quer dizer, não um pelo a mais, por favor, tá? Tá. Então a ideia é de querer caprichar mais, fazer mais. Muito bem, vamos lá. Tá.
finalizando aí o Alanissim, então teus filhos entraram no santuário da tua casa. Ou seja, houve uma guerra, sim, houve uma guerra em toda a terra de Israel contra essa forçação de barra dos helênicos de querer fazer a gente idolatrar os ídolos deles, os deuses deles. Tá? Até que finalmente eles conseguiram reconquistar Jerusalém. Por quê? Porque chegou num ponto aonde em Jerusalém o Beit HaMikdash estava na mão de judeus helenistas que estavam profanando o próprio Beit HaMikdash. Então você tinha uma espécie de Kohen Gadol, que podia ser até Kohen, mas de Gadol não tinha nada. Ou seja, ele estava indo contra todos os princípios. Tá? Então, infelizmente, teve que se conquistar o próprio Beit HaMikdash, reconquistar, recuperar. Tá? Então, até que finalmente eles chegaram no santuário, chegaram no Beit HaMikdash, puderam reconquistar o local. E limparam teu templo, porque tinham que limpar, estava cheio de idolatria. Sim? Que foi colocada pelos gregos. Veja bem, veja o absurdo. O próprio Alexandre o Grande, quando ele chega em Israel, no auge das suas conquistas ali, tá? E ele está atravessando todo o Oriente Médio, conquistando lugar, cidade após cidade, tá? Quando ele está a ponto de entrar em Jerusalém, os inimigos do povo judeu, entre eles os samaritanos e os Kutim, enfim, que são os mesmos, enfim, e outros, incitaram Alexandre a destruir o templo. Tá? Nós temos naquela época a figura do Kohen Gadol, que também era o maior sábio da época, que chamava-se Shimon Hatzadik. Ele vai ao encontro de Alexandre o Grande para pleitear, para pedir que ele não destrua o templo. Ou seja, nós estávamos pagando tributos aos persas. Que me custa pagar agora tributos aos gregos, a Alexandre, enfim. Então, para que destruir o templo se a gente se entrega sem problema? Muito bem. E aí, então, ele vai ao encontro de Alexandre, e Alexandre, ao ver o Kohen Gadol, com as roupas do Kohen Gadol, enfim, ele se impressiona, desce do cavalo e se ajoelha perante ele. Por quê? Óbvio que todo mundo fica surpreso. E Alexandre diz o seguinte: como que eu não vou me curvar perante Shimon Hatzadik, se toda vez que eu estou prestes a conquistar uma cidade, ele me aparece nos sonhos e me diz, vai que Deus vai te ajudar. Tipo, vai firme. Tá? E agora ele está aqui na minha frente. Tá? Isso quer dizer que Deus já estava preparando o caminho, exatamente, para que não ocorresse... Então, o que acontece? Uma das primeiras coisas que Alexandre diz para Shimon Hatzadik é, tudo bem, não vamos destruir Jerusalém, mas ele peço só um favor, coloca uma estátua minha dentro do teu templo, para que todo mundo saiba que quem manda aqui é Alexandre. Sim? Tá. Você imagina como chama? A furada, o dilema, enfim, em que ele se meteu. Tá? E agora, como é que eu faço? Então, Shimon Hatzadik se vira para Alexandre e diz, para que você precisa de uma estátua se eu posso lhe dar milhares de estátuas ambulantes? E aí o pessoal não entende, é óbvio, o Alexandre nunca tinha ouvido uma coisa dessas, porque, desculpa, a opção que ele deu ou vocês mudam o nome da cidade para Alexandria, que era a mania dele, que ninguém vai esquecer mais que quem manda é o Alexandre, tá? Ou colocam uma estátua dele no templo. Tá? Então, o Shimon Hatzadik ofereceu para ele, veja bem, todas as crianças que nascerem esse ano, seja esse ano dos Kohanim, enfim, mas as crianças que vão nascer esse ano vão ser chamadas de Alexander. Ninguém vai esquecer de você. E com isso não precisa colocar estátua nenhuma no templo. Tá? E ele aceitou, numa boa, porque assim, a ideia é muito original, o que ele chamou hoje de fora da caixa. Out of the box. Certo? Até hoje tem isso, né? E até hoje o nome judaico é Alexander. E não só o nome judaico é Alexander, existe uma corruptela ídis de Alexander, que é Sender. Sender é a corruptela de Alexander. Tá? Entre outras. Então vai ver que que alguém lá tinha, algum Alexander importante lá atrás, tá?
Tipo, uma coisa assim. Tá? Então, isso tudo faz parte do início do domínio grego, que aceitava tudo numa boa. Tá? E agora você vai encontrar um ponto onde os gregos já colocaram estátuas dos seus deuses dentro do Beit HaMikdash, com a ajuda, infelizmente, de Yehudim helenizados, assimilados, que já estavam fazendo isso também. Tá? Então, eles tiveram que limpar o Beit HaMikdash, tiveram que tirar tudo isso lá de dentro, purificar até o santuário, porque obviamente eles tiveram que reconstruir até o Mizbeach, até o altar, teve que ser refeito, porque ele já tinha sido usado para coisas que não eram kasher, não eram adequadas. Então tiveram que fazer uma reinauguração, que também em hebraico significa Hanukkah, é inaugurar. Tá? Então aí tiveram que refazer tudo isso. Quer dizer, inaugurar? Quer dizer, inaugurar, entre outras coisas. Inaugurar o templo, reinauguração do Beit HaMikdash. Não sei se eu ia falar isso. Isso, inauguração. reinauguração. Exatamente. Tá? Então, aqui instituíram esses 8 dias, tá? E acenderam luzes em seus... quer dizer, acenderam a menorá. Vejam bem, eles tiveram que refazer a própria menorá. Até onde eu entendo, os gregos saquearam o templo. A menorá era de ouro puro. Tá? Eu não sei te dizer quantos centenas de quilos de ouro puro, então óbvio que ela sumiu. Tá? Então eles tiveram que refazer a menorá, e originalmente essa primeira menorá que eles fizeram era muito parecida com essas Hanukkot simples que a gente tem, tipo umas varetas de metal com um potinho em cima, tá? E dentro desse potinho colocaram aquela quantidade de azeite que precisavam para acender, para comemorar, vamos assim, para comemorar não, para fazer o que se fazia diariamente no Beit HaMikdash, que era o acendimento da menorá. Tá? Depois que tiveram chance de fazer de novo uma menorá de ouro, como precisava. Botava algodão e Quem o foi que e o negociou? azeite. Isso. Quem foi que negociou com Alexandre de dar o nome dos meninos? Shimon Hatzadik. Mas ele não era profeta? Shimon Hatzadik não era profeta, ele era o Kohen Gadol. Sim. A gente leu o Salmo 30. Não estou vendendo. Sim. Depois de acender as velas. Quero argumentar. Alguns têm. Presta atenção, você interrompeu de contar. Qual é que é? Alguns têm o costume. Veja bem, se você pegar aqui no Sidur, tá? A página, sei lá qual página lá no finalzinho, tá? Aqui no Sidur do Lubavitch não tem esse salmo. Tem atrás. Tem o Hanerot Halalo. Tá? Não, Agora, tem existem na parte Sidurim. do Terlim. Sim, mas existem Sidurim que tem dentro da cerimônia de Hanukkah também o Salmo 30. Apareceu. Tá? Vamos lá. Sim. Então é bom. A gente lê depois. A gente não costuma ler. Não costuma Não. ler? Se quiser ler, eu não vou brigar com ninguém. Tá? Tá. Mas não tá no nosso Sidur. Ela que Eu inventou. também ouvi Mas tem um assim. sentido de liberdade. Não. Eu não vi nada nesse Em salmo qual também. momento que deveria ler a gente não tem esse costume? Depois do Hanerot Halalo, Sempre aqui, ó. ou antes. Sim. É, negócio de casa, eu também achei que não tem nada a ver. Eu tava pensando, O quê? não tem. Não, é porque ela estava dizendo não sei o que de baile, Mas é tenso. É porque tem a ver com Hanukkah, só isso. Inauguração. Tá? Mas assim, tem uns que têm o costume de ler e tem uns que não têm o costume de Eu ler. achei que eu tivesse entendido que era pra ler. Não. A princípio não. Tá? Terminando, só pra gente terminar aqui, tá? Então eles acenderam a Hanukkah. Acenderam a Menorá, na verdade, que era de 7 braços, tá? A gente que faz a Hanukkah de 8, porque são 8 dias, tá? Mas eles acenderam a Menorá no Beit HaMikdash, e essa Menorá que eles acenderam durou 8 dias, como a gente falou. Um potinho que dava para um dia acabou durando 8, precisava de 8 para poderem fazer mais azeite depois de volta, tá? Mais azeite puro. Instituíram esses 8 dias de Hanukkah para agradecer e louvar teu grande nome. Ou seja, Lehodot o Lehalel, a ideia é de que são dias de agradecimento. Tá? Você não tem uma obrigação de fazer uma refeição, mas por outro lado, é costume sim se fazer uma refeição festiva, algum tipo de refeição festiva, que seja comer os sonhos, ou latkes. Isso, tá? Aham. Mas por que sonho? A ideia é porque sonho é uma coisa feita com azeite, com óleo. E te lembra a ideia do azeite. Latkes também é com óleo. É frio. Até, em teoria, poderia ser. Na prática, o pessoal não... na prática... Veja bem, o que eu disse... Colou mais. A ideia é a seguinte... Isso. É mais bonitinho, látkes. Isso, a ideia é assim, tanto latkes como sonhos, como o que for, a ideia é a seguinte: se faz alguma comemoração,
se come alguma coisa, se faz uma refeição festiva, e a ideia é de agradecer a Hashem. Então se canta, se faz uma coisa alegre, essa que é a ideia. Não vou entrar nesse mérito da questão, se faz ou não faz isso, tá? Mas assim, existe o costume em alguns lugares de se comer coisas de leite, tá? Em Hanukkah. Isso tem mais a ver com o público feminino do que com o masculino. Tá? Porque o costume de se fazer queijos e vinhos começou com uma judia. Tá? A famosa história de Yehudit, tá? Yehudit, que ela oferece. Não fazia festa disso, não. Mas para salvar a cidade, Yehudit, a cidade estava cercada pelo exército helenista. E Yehudit se oferece para salvar a cidade. Ela sai da cidade, vai ao encontro do general Holofernes, ou qualquer coisa que valha, e aí ela diz para ele: não destrua a cidade, eu vou lhe entregar a cidade de bandeja, espera que eu vou te dizer qual é o melhor dia. E ela vai enrolando o homem, literalmente, ela vai e volta todo dia para o acampamento inimigo, tá? E enrola o homem durante um tempo, até que ela chega para ele e diz: amanhã é o dia ideal, vamos comemorar. E ela traz um monte de queijo e um monte de vinho, tá? Interessante. E ela enche o homem de queijo salgado, o homem fica cheio de sede, ela enche o homem de vinho, o homem arria de vez, e aí então ela ganha a guerra, tá? Ou seja, Yehudit. Isso, tá? Então, em memória, em lembrança disso, também existe o costume de comer coisa de queijo em Hanukkah, lembrando isso, tá? E por isso as mulheres têm o costume de, durante enquanto as velas estão acesas, não fazer trabalhos domésticos. Que trabalhos domésticos elas não fazem? Não sei, tá? Lavar roupa, talvez, porque servir a comida, bem ou mal, o pessoal senta para comer nessa hora, né? Então, isso é uma coisa que bem ou mal acredito que façam. Trabalho doméstico é sempre uma roubada. Porque significa que em vez de você fazer às 8, às 10 você vai ter que fazer Isso. Ou antes, se houver chance. Isso. Não. Antes você dá um outro trabalho. Isso. Então, veja bem, a ideia é de que, querendo ou não, a gente não vai se livrar do nosso trabalho. A gente só vai alterar um pouco o nosso esquema. Tá, então, durante o momento em que as velas estão acesas, a gente tem um pouquinho de sossego. A ideia é que os maridos deviam se mancar e puxar para si, pelo menos naquele dia. Sim, não. Pelo menos nos 8 dias. Sim. Não, mas não eram as rodas que também podem mais caro. Mas a Alahá também te ensina a não ter expectativas demasiadas. Basta que durante você não faz, então já está muito bom. Mais do que isso, se a Hashem ajudar, limite, a Hashem vai ter.